Ele, um magnata poderoso e cético, obcecado por aparências, precisava de uma parceira para a gala. Ela, uma jovem secretária, se sentia feia e invisível. Tiago a convoca e a pede para ser sua acompanhante de favor. Luísa aceita, sentindo-se humilhada. Na festa, ela se transforma. Tiago a observa, fascinado por sua dignidade e inteligência. Enquanto dançam, ele declara: Luísa, eu te pedi um favor, mas você me deu muito mais. Eu me apaixonei por você. Prepare-se para uma reviravolta onde um favor vira amor e a alta sociedade tentará desmascarar a secretária feia. Mas a força desse amor e a beleza da alma dela podem derrubar todas as barreiras. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como todos os dias. Luísa Ramos esfregou os olhos cansados e se levantou do colchão fino que dividia com a irmã mais nova no pequeno apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes. O cheiro de café requentado da véspera se misturava ao barulho dos vizinhos se preparando para mais um dia de batalha na cidade grande. Luísa observou seu reflexo no espelho rachado do banheiro. Os óculos de aro grosso embaçados pelo vapor do chuveiro frio, os cabelos castanhos presos em um coque sem graça, a blusa social desbotada que ela havia conseguido em uma promoção 2 anos atrás. Não importava quantas vezes sua irmã Carla insistisse que ela era bonita, Luísa sabia exatamente como os outros a viam. A secretária invisível, a moça sem graça que passava despercebida pelos corredores da Vasconcelos Tech. 2h30 de transporte público depois, Luísa caminhava pelas alamedas do complexo empresarial mais moderno de São Paulo. Os prédios de vidro espelhado refletiam o céu acinzentado da manhã e ela se sentia como uma formiga entre gigantes. No 18º andar da torre principal, já estava em sua mesa às 8 em ponto, revisando a agenda do dia e organizando os documentos que cruzariam a mesa de diretores, cujos salários equivaliam a anos de seu trabalho. Ela conhecia cada detalhe da rotina da empresa. Sabia que o diretor financeiro tomava 3 xícaras de café até às 10, que a diretora de marketing sempre chegava atrasada nas segundas-feiras, e que o próprio CEO preferia reuniões matinais porque sua concentração diminuía depois do almoço. Luísa era eficiente, discreta e completamente transparente para a maioria das pessoas que passavam por ali. Enquanto isso, 40 andares acima, Tiago Vasconcelos observava a cidade através das janelas do piso do seu escritório. Aos 39 anos, ele havia construído um império tecnológico que empregava mais de 10.000 pessoas e movimentava bilhões. Suas decisões influenciavam mercados. Suas palavras eram citadas em jornais especializados. E sua presença em eventos sociais era disputada pelas famílias mais influentes do país. Mas naquele momento, Tiago sentia o peso familiar da solidão que o acompanhava desde sempre. A mesa de mogno às suas costas estava repleta de convites para jantares beneficentes, vernissagens e eventos sociais onde seria cercado por pessoas que só o viam como uma oportunidade de negócio ou ascensão social. 3 relacionamentos fracassados nos últimos 5 anos haviam confirmado sua suspeita. Em seu mundo, o amor era apenas uma transação comercial disfarçada. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Senhor Vasconcelos, a voz de sua secretária executiva, Sandra, soou tensa. Preciso falar com o senhor urgentemente. Sandra entrou no escritório com o rosto pálido e uma pasta nas mãos trêmulas. Tiago a conhecia há 8 anos e nunca a tinha visto nesse estado. O que aconteceu, Sandra? Senhor, eu preciso me afastar imediatamente. Minha mãe sofreu um derrame cerebral em Brasília. Os médicos disseram que são as próximas 48 horas que vão definir
A voz dela falhou. Tiago se levantou imediatamente. Vá, Sandra. E não se preocupe com nada aqui. Sua família tem prioridade. Mas, senhor, a festa de gala é em 3 dias. Eu tenho todos os detalhes, os contatos dos fornecedores, a lista de convidados especiais, o protocolo. Sandra estava quase em pânico. A festa anual da Vasconcelos Tech era o evento social mais importante do calendário corporativo brasileiro. 500 convidados da elite empresarial, política e social, cobertura da imprensa especializada, lançamentos de produtos e, principalmente, a presença esperada de Tiago, com uma acompanhante elegante ao seu lado. Um evento que consolidava não apenas os negócios, mas também sua imagem pública. Sandra, sua mãe precisa de você agora. Eu me viro com a festa. Senhor, Sandra hesitou. Talvez a Luísa Ramos possa ajudá-lo. Ela trabalha no meu setor há 2 anos, conhece todos os procedimentos e é extremamente organizada. Eu posso passar todos os detalhes para ela antes de viajar. Tiago franziu a testa. Luísa Ramos, a secretária júnior do setor executivo. Cabelos castanhos, usa óculos. Ela sempre fica até mais tarde organizando os relatórios complexos. Muito competente. Uma imagem vaga formou-se na mente de Tiago, uma figura discreta que ele ocasionalmente notava nos corredores, sempre com uma pilha de documentos nas mãos. Sempre eficiente e silenciosa. Traga-a aqui. 20 minutos depois, Luísa estava parada diante da porta do escritório do CEO, com as mãos suando e o coração disparado. Em 2 anos trabalhando na empresa, ela nunca havia estado no andar executivo, muito menos no escritório particular de Tiago Vasconcelos. Sandra havia explicado rapidamente a situação, mas Luísa ainda não conseguia acreditar que estava sendo chamada para uma reunião com o homem mais poderoso da empresa. Ela bateu levemente na porta. Entre. O escritório era imenso, com uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Tiago estava de pé atrás da mesa, e quando seus olhos encontraram os dela, Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela o havia visto apenas de longe, em reuniões gerais ou passando pelos corredores, mas nunca havia reparado na intensidade de seu olhar. Tiago Vasconcelos era ainda mais imponente de perto, alto, ombros largos, terno perfeitamente cortado, e uma presença que preenchia todo o ambiente. Senhorita Ramos, ele disse, e até mesmo sua voz tinha uma qualidade que fazia Luísa se sentir pequena e exposta. Senhor Vasconcelos, ela conseguiu responder, tentando controlar o tremor na voz. E naquele momento, enquanto se encaravam pela primeira vez de verdade, nenhum dos dois poderia imaginar que aqueles próximos minutos mudariam suas vidas para sempre. Sandra me disse que você poderia assumir a organização da festa de gala da empresa. Tiago foi direto ao ponto, mas não conseguia deixar de notar como Luísa mantinha a postura ereta, apesar do nervosismo visível. É um evento complexo, com 500 convidados VIP. Você se sente capaz de lidar com essa responsabilidade? Luísa engoliu em seco. A festa de gala da Vasconcelos Tech era lendária. Ela já havia ouvido as outras secretárias comentarem sobre os vestidos caríssimos, as joias deslumbrantes, os carros importados que se alinhavam na entrada do hotel. Era um mundo completamente distante de sua realidade. Sim, senhor. Sandra já me passou alguns detalhes e tenho experiência em organização de eventos corporativos menores. Posso estudar toda a documentação e garantir que tudo corra conforme planejado. Tiago caminhou ao redor da mesa, aproximando-se dela. Luísa sentiu o perfume masculino e caro, uma fragrância que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Ele parou a 1 metro de distância, mas para ela parecia estar invadindo seu espaço pessoal. Não é apenas questão de organização. Luísa, ele usou seu nome pela primeira vez, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É um evento social de altíssimo nível. Presidentes de multinacionais, políticos influentes, formadores de opinião.
Cada detalhe precisa ser impecável, porque qualquer erro será notado e comentado. Eu entendo, Sr. Vasconcelos. Não o decepcionarei. Tiago a observou atentamente. Havia algo diferente nela, algo que o intrigava. Não era apenas a competência que Sandra havia mencionado. Era a forma como ela o encarava diretamente, mesmo nervosa, sem o olhar calculista que ele estava acostumado a ver nas mulheres de seu círculo social. Era genuína. Há um problema adicional, ele continuou, retornando à sua cadeira. Tradicionalmente, eu compareço ao evento acompanhado. Faz parte da imagem da empresa, da expectativa dos investidores e da mídia. Luísa assentiu, não entendendo por que ele estava compartilhando essa informação com ela. Minha acompanhante de última hora cancelou ontem. Tiago mentiu. Na verdade, ele havia terminado seu último relacionamento há 2 meses, cansado da superficialidade de Helena, que parecia mais interessada em ser fotografada ao seu lado do que em conhecê-lo de verdade. Preciso de alguém para me acompanhar. O silêncio se prolongou por alguns segundos desconfortáveis. Luísa sentiu o sangue subir ao rosto quando compreendeu a implicação. Senhor, eu não creio que seja adequada para esse tipo de evento. Eu não tenho experiência em ambientes sociais desse nível. Seria melhor o senhor convidar alguém de seu círculo social. Meu círculo social, Tiago repetiu com um tom amargo. É repleto de pessoas interessadas apenas em aparecer nas colunas sociais ou fazer networking. Preciso de alguém confiável, que entenda a importância do evento para a empresa e que não tenha segundas intenções. Luísa se sentiu simultaneamente lisonjeada e insultada. Ele a estava escolhendo justamente porque ela não representava ameaça, porque era segura, invisível. A secretária feia que nunca despertaria interesse genuíno de um homem como ele. Eu não sei se é uma proposta profissional. Luísa, você organizaria o evento e me acompanharia como parte de suas funções. Naturalmente, haveria uma compensação financeira significativa, além de acesso aos melhores profissionais de imagem da cidade. A menção ao dinheiro fez Luísa pensar imediatamente na irmã que sonhava cursar design de moda, nas contas em atraso, no aluguel que consumia quase todo o seu salário. Mas a humilhação pessoal doía mais que a necessidade financeira. Posso pensar sobre isso? Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã de manhã. Quando Luísa se levantou para sair, Tiago a observou caminhar em direção à porta. Havia uma graça natural em seus movimentos, que contrastava com a roupa sem forma e os óculos grandes demais para seu rosto. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu genuinamente curioso sobre uma mulher. Luísa, ele a chamou quando ela já tinha a mão na maçaneta. Ela se virou e, por um momento, seus olhares se encontraram sem barreiras. Tiago viu além dos óculos, além da insegurança aparente, e encontrou uma força silenciosa que o surpreendeu. Obrigado por aceitar ajudar com a organização, independentemente de sua decisão sobre me acompanhar. Naquela noite, Luísa mal conseguiu dormir. Revirou na cama estreita, pensando na proposta absurda de Tiago Vasconcelos. Como ela poderia aparecer ao lado do homem mais elegante e poderoso que conhecia? Seria uma humilhação pública, uma farsa óbvia que todos perceberiam. Mas havia algo na forma como ele a havia olhado, uma intensidade que ela nunca havia experimentado antes. Durante aqueles poucos minutos no escritório, ela havia se sentido vista, verdadeiramente vista, pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, Luísa chegou mais cedo que o habitual e encontrou uma pilha de documentos sobre a festa em sua mesa, junto com um bilhete manuscrito de Sandra, desejando boa sorte e deixando seus contatos de emergência. Ela mergulhou no trabalho, estudando cada detalhe do evento. A lista de convidados ilustres, o cardápio elaborado pelo chefe mais requisitado da cidade, a decoração temática, a programação minuto a minuto. Às 10 horas, o telefone de sua mesa tocou. Luísa, por favor, venha ao meu escritório imediatamente.
A voz de Tiago soou tensa. Ela encontrou-o de pé, diante de uma TV de tela grande, assistindo a um noticiário. Na tela, uma apresentadora loira falava sobre o evento social do ano, enquanto imagens da festa do ano anterior passavam ao fundo. Temos um problema, Tiago disse sem olhar para ela. A imprensa já está especulando sobre quem será minha acompanhante este ano. 3 colunistas sociais já me ligaram perguntando se é verdade que terminei com Helena definitivamente. Luísa sentiu o estômago se contrair. E o que isso significa? Tiago finalmente se virou para ela e Luísa viu algo que não havia notado antes: vulnerabilidade por trás da máscara de controle. Significa que se eu aparecer sozinho, será manchete nacional. O solteiro mais cobiçado do país não consegue encontrar companhia. Minha imagem ficará em xeque e, consequentemente, a credibilidade da empresa também. Senhor, eu preciso de você, Luísa. Não posso confiar em mais ninguém. A forma como ele disse, preciso de você, fez algo se mexer no peito de Luísa. Algo que ela rapidamente tentou sufocar. Ele não precisava dela. Precisava de uma solução para um problema de imagem. Mas quando seus olhos se encontraram novamente, ambos sentiram a mesma corrente elétrica do dia anterior, mais intensa agora, mais perigosa. Eu aceito, Luísa disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Vou acompanhá-lo à festa. Tiago pareceu genuinamente aliviado, mas logo retomou sua postura profissional. Ótimo! Vamos começar os preparativos imediatamente. Você precisará de um vestido adequado, sapatos, joias, maquiagem, cabelo. Ele fez uma pausa, observando-a com atenção clínica. Tudo será providenciado pela empresa, naturalmente. Nos 3 dias seguintes, Luísa foi arrastada para um mundo que existia apenas em suas fantasias mais impossíveis. Tiago havia designado sua assistente pessoal de imagem, Mariana, para coordenar a transformação. Entre provas de vestido em ateliês exclusivos da Oscar Freire e sessões em salões de beleza, frequentados apenas pela elite paulistana, Luísa se sentia como uma impostora em um conto de fadas. Mas foi durante essas preparações que ela começou a descobrir facetas inesperadas de Tiago Vasconcelos. Na tarde de quinta-feira, ele apareceu no ateliê onde ela estava experimentando vestidos. Luísa saiu do provador, usando um modelo azul marinho elegante, mas quando viu Tiago observando-a com uma expressão indecifrada, seus joelhos quase falharam. Muito conservador, ele disse para a estilista. Ela precisa de algo que mostre sua personalidade. Minha personalidade? Luísa perguntou, genuinamente confusa. Você tem uma força silenciosa. Luísa, uma elegância natural que está sendo escondida por roupas que não combinam com você. Tiago se aproximou, ajustando delicadamente a gola do vestido. O toque de seus dedos na pele dela enviou ondas de calor por todo seu corpo. Algo em verde esmeralda, para combinar com seus olhos. Luísa piscou surpresa. Meus olhos são castanhos. Não, eles têm reflexos verdes quando você fica nervosa. Como agora. A intimidade da observação a deixou sem palavras. Como ele havia notado algo que ela própria desconhecia. No dia seguinte, durante o ensaio de como eles deveriam se comportar no evento, Tiago a levou para um dos restaurantes mais refinados de São Paulo. Precisamos parecer confortáveis um com o outro, ele explicou enquanto o maître os conduzia à mesa mais reservada do estabelecimento. As pessoas perceberão se houver tensão entre nós. Mas conforme a tarde avançava, Luísa descobriu que conversar com Tiago era surpreendentemente fácil. Ele fazia perguntas sobre seu trabalho, sua família, seus sonhos e parecia genuinamente interessado nas respostas. Sua irmã quer cursar design de moda? Ele perguntou quando Luísa mencionou os planos de Carla. Por que não a Universidade Mackenzie? Eles têm o melhor programa do país. É cara demais. Luísa respondeu simplesmente. Carla vai fazer um curso técnico mesmo. Já está ótimo. Tiago ficou em silêncio por um momento, mexendo no vinho que mal havia tocado.
Você sempre coloca os outros em primeiro lugar, não é? Família é família. A gente se cuida. Nem todas as famílias são assim, ele disse, uma sombra passando por seu rosto. Luísa percebeu a mudança em seu tom. Sua família não é próxima? Minha família, Tiago riu sem humor, vê relacionamentos como fusões empresariais. Quando eu tinha 25 anos, eles tentaram me convencer a namorar a filha de um sócio investidor. Uma moça encantadora, formada na Europa, boa família. Ele fez uma pausa, os olhos se endurecendo. Descobri que ela estava relatando nossas conversas para o pai, que repassava informações estratégicas da empresa para os investidores dele. Nossa, Luísa suspirou. Que situação terrível. Desde então, aprendi que no meu mundo, interesse romântico e interesse financeiro são praticamente sinônimos. Tiago a olhou diretamente. É por isso que você é perfeita para este evento. Luísa, você não tem absolutamente nada a ganhar fingindo interesse por mim. As palavras dele deveriam tê-la ferido. Mas em vez disso, Luísa sentiu uma pontada de tristeza por ele. Que vida solitária era aquela, onde ele não podia confiar nas intenções de ninguém. Deve ser muito difícil, ela disse suavemente, nunca saber se as pessoas gostam de você ou do seu dinheiro. Tiago pareceu surpreso com a compaixão genuína na voz dela. Por um momento, sua máscara de controle deslizou e Luísa vislumbrou o homem por trás do magnata, alguém que estava profundamente cansado de estar sempre em guarda. Ele admitiu. É muito difícil. Naquela noite, quando Tiago a deixou em casa, Luísa notou como ele observou atentamente o prédio simples onde ela morava, sem fazer nenhum comentário depreciativo. Em vez disso, ele disse, obrigado pela tarde. Luísa, faz tempo que não tenho uma conversa tão real. No sábado, véspera da festa, eles se encontraram para o último ensaio no hotel onde o evento seria realizado. Luísa estava nervosa, mas Tiago parecia estranhamente relaxado enquanto caminhavam pelo salão vazio que no dia seguinte estaria repleto da alta sociedade paulistana. Posso perguntar uma coisa? Luísa disse enquanto eles praticavam os cumprimentos formais. Por que você realmente me escolheu? E não me diga que é porque sou confiável e não tenho segundas intenções. Tiago parou no meio do salão, as mãos ainda segurando as dela do cumprimento que estavam ensaiando. Por um longo momento, ele a estudou em silêncio. Porque quando você me olha, eu não vejo cálculos. Não vejo alguém medindo minhas palavras para descobrir oportunidades. Ele hesitou, como se estivesse decidindo quanto revelar. E por quê? Porque há algo em você que me faz lembrar de quem eu era antes de construir todas essas defesas. Quem você era? Alguém que ainda acreditava que existiam pessoas genuínas no mundo. A vulnerabilidade em sua voz fez o coração de Luísa acelerar perigosamente. Ela estava começando a entender que por trás da fachada do CEO implacável havia um homem que estava desesperadamente sozinho. Tiago, ela disse, usando seu nome pela primeira vez, você ainda pode ser essa pessoa. Ele sorriu, mas foi um sorriso triste. Talvez seja tarde demais para isso. Nunca é tarde demais. Por um momento, eles ficaram parados no meio do salão vazio, as mãos ainda entrelaçadas, o ar entre eles carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. A festa é amanhã, Tiago disse finalmente, soltando as mãos dela. Você está pronta? Acho que sim, Luísa mentiu, porque a verdade era que ela estava apavorada, não com a festa em si, mas com os sentimentos confusos que Tiago estava despertando nela. Ótimo, meu motorista irá buscá-la às 7. Quando eles se separaram naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Luísa, porque finalmente compreendera que estava se apaixonando por um homem impossível. E Tiago, porque pela primeira vez em anos, estava começando a acreditar que talvez o amor não fosse apenas uma ilusão perigosa. A limusine preta parou em frente ao prédio de Luísa exatamente às 7 horas.
Ela desceu os degraus com cuidado, segurando a barra do vestido verde esmeralda que a equipe de estilistas havia escolhido. O tecido fluía como seda líquida, realçando curvas que ela nem sabia que possuía. Seus cabelos castanhos estavam soltos em ondas suaves, e a maquiagem destacava seus olhos de forma que os fazia parecer misteriosos e luminosos. Quando o motorista abriu a porta da limusine, Tiago olhou para cima do seu celular e simplesmente parou de respirar. A mulher que entrava no carro não era a secretária discreta que ele conhecia. Era uma criatura deslumbrante, com uma elegância natural que nenhum stylist havia criado, apenas revelado. O vestido realçava a cor dos seus olhos, exatamente como ele havia previsto. Mas era a confiança silenciosa em seu porte que o deixava sem palavras. Luísa, ele murmurou, esquecendo-se de qualquer protocolo social. Ela corou ligeiramente, ajeitando o vestido. Está muito exagerado? Eu me sinto como se estivesse usando a fantasia de outra pessoa. Você está... Tiago procurou palavras e não encontrou nenhuma adequada. Perfeita. Você está perfeita. Durante o trajeto até o hotel, eles conversaram nervosamente sobre os detalhes da festa, mas Tiago não conseguia parar de olhar para ela. Cada movimento gracioso, cada sorriso tímido, cada gesto delicado das mãos estava gravando-se em sua memória de forma indelével. O Grand Hyatt estava irreconhecível. Luzes douradas banhavam o hall principal. Arranjos florais imponentes decoravam cada canto e um tapete vermelho se estendia até a entrada do salão principal. Fotógrafos da imprensa social se posicionavam estrategicamente, flashes disparando a cada chegada de personalidades importantes. Quando Tiago saiu da limusine e estendeu a mão para Luísa, os murmúrios começaram imediatamente. Quem é ela? Uma voz sussurrou. Nunca a vi antes nos eventos da elite. Que elegante. De onde ele atirou? Luísa sentiu as pernas tremerem, mas a mão firme de Tiago na sua a tranquilizou. Eles caminharam pelo tapete vermelho como se fossem feitos um para o outro, e os flashes das câmeras captaram cada momento. Dentro do salão, Luísa foi apresentada a presidentes de multinacionais, políticos influentes e celebridades. Para sua própria surpresa, ela conversou com naturalidade, sua inteligência e educação brilhando através da timidez inicial. Tiago observava, fascinado, como ela conseguia ser genuína mesmo em meio àquele teatro social. Sua acompanhante é encantadora, Tiago, comentou Roberto Silveira, um dos maiores investidores do país. Onde vocês se conheceram? Luísa trabalha na empresa, Tiago respondeu com orgulho óbvio. É uma das nossas profissionais mais brilhantes. A festa seguia seu curso planejado, até que, por volta das 10 horas, ocorreu o imprevisto que mudaria tudo. Luísa havia saído à varanda para respirar um pouco do ar noturno, quando percebeu um homem aparentemente bêbado se aproximando de uma jovem garçonete em uma área mais reservada do terraço. A menina, que não deveria ter mais de 18 anos, tentava se desvencilhar educadamente, mas o homem, que Luísa reconheceu como um dos investidores mais importantes, estava sendo cada vez mais insistente. Sem pensar duas vezes, Luísa se aproximou. Com licença, ela interveio com firmeza. Acho que a moça precisa voltar ao trabalho. O homem se virou irritado. E você é quem para se meter? Alguém que está vendo uma situação desconfortável, Luísa respondeu, posicionando-se entre ele e a garçonete. Talvez seja melhor o senhor voltar para a festa. Sua metida. O homem avançou em direção a Luísa, claramente alterado pelo álcool, mas ela não recuou. Foi nesse momento que Tiago apareceu. Há algum problema aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. O investidor empalideceu ao ver Tiago, mas sua embriaguez o fez tentar se justificar. Tiago estava apenas conversando com as moças. Estava incomodando funcionárias do hotel. Tiago corrigiu friamente. Sugiro que chame seu motorista e vá para casa. Agora. O homem resmungou algo incompreensível e saiu cambaleando.
A garçonete agradeceu rapidamente e desapareceu. Tiago e Luísa ficaram sozinhos na varanda, a cidade de São Paulo brilhando aos seus pés. Obrigado por intervir, Tiago disse suavemente. Nem todo mundo teria coragem de enfrentar um dos maiores investidores do país para proteger uma desconhecida. Eu não podia simplesmente fingir que não estava vendo, Luísa respondeu, ainda tremendo levemente da adrenalina. Aquela menina parecia ter a idade da minha irmã. Tiago se aproximou, suas mãos encontrando os ombros nus dela para acalmá-la. Você é incrível, sabia disso? Sou apenas eu mesma. Exatamente, ele murmurou, seus olhos percorrendo o rosto dela sob a luz dourada que vinha do salão. Você é real, Luísa. Em um mundo cheio de fachadas e interesses, você é genuinamente boa. A intensidade em sua voz fez o coração de Luísa acelerar. Eles estavam muito próximos agora, o ar entre eles carregado de uma tensão elétrica que nem mesmo a brisa noturna conseguia dissipar. Tiago, ela começou, mas as palavras morreram em seus lábios quando ele ergueu uma das mãos para tocar suavemente seu rosto. Eu não deveria estar sentindo isso, ele confessou, sua voz rouca. Você trabalha para mim, você está aqui apenas como um favor. Eu não tenho o direito de... De quê? Luísa perguntou, perdendo-se nos olhos escuros dele. De desejar que isso fosse real. O tempo parou. Ali, na varanda iluminada pelas luzes da cidade, com o som abafado da festa ao fundo, eles finalmente admitiram o que ambos vinham negando há dias. A atração entre eles não era apenas física, era uma conexão profunda e perigosa que ameaçava derrubar todas as barreiras cuidadosamente construídas. Tiago se inclinou lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Luísa não se afastou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro desaparecesse. O beijo começou suave, hesitante, mas rapidamente se aprofundou em algo desesperado e inevitável. Eles se separaram apenas quando a falta de ar os obrigou. As testas encostadas, respirações entrecortadas. Luísa, Tiago sussurrou seu nome como uma oração. Eu sei, ela respondeu, porque sabia exatamente o que ele estava sentindo. A mesma mistura de desejo, terror e inevitabilidade que a consumia. Foi então que ouviram o clique inconfundível de uma câmera. Eles se separaram bruscamente e viram uma figura se escondendo atrás de uma coluna. Alguém havia fotografado seu momento íntimo, capturando não apenas o beijo, mas também a evidente paixão entre eles. Merda, Tiago murmurou, passando as mãos pelos cabelos. Se essa foto vazar, Luísa sentiu o sangue gelar. Uma foto deles dois naquela posição, claramente perdidos um no outro, seria a prova definitiva de que aquilo não era apenas um acordo profissional. As consequências seriam devastadoras para a reputação dele, para a carreira dela, para ambos. O que fazemos? Ela perguntou, tentando controlar o pânico. Tiago a puxou de volta para o salão, tentando parecer natural. Vamos terminar a festa como planejado. Amanhã lidamos com as consequências. Mas quando retornaram ao evento, ambos perceberam que algo havia mudado irrevogavelmente. Os olhares que recebiam pareciam mais curiosos, mais especulativos. Algumas conversas paravam quando eles se aproximavam. E quando dançaram a valsa tradicional de encerramento, todos os presentes puderam ver que não havia nada de fingido na forma como eles se moviam juntos, na química palpável entre eles, na maneira como se olhavam, como se fossem os únicos no salão. O que havia começado como uma farsa havia se tornado real. E agora, com aquela foto ameaçando vir à tona, as consequências de sua paixão verdadeira estavam prestes a mudar suas vidas para sempre. A manhã seguinte chegou com a delicadeza de um martelo. Luísa acordou às 6, como sempre, mas desta vez o reflexo no espelho mostrava uma mulher diferente. Seus lábios ainda tinham o gosto do beijo de Tiago,
E cada vez que fechava os olhos, sentia novamente suas mãos em seu rosto, a intensidade de seus olhos escuros. O celular tocou quando ela saía do banho. Luísa, você viu as redes sociais? A voz de Carla estava alterada. Que redes sociais? Eu nem tenho. Você está em todos os blogs de fofoca da cidade. A misteriosa acompanhante do magnata Tiago Vasconcelos. Quem é a morena que conquistou o solteiro mais cobiçado do país? Luísa, você está famosa. O estômago de Luísa despencou. Ela ligou a TV e foi direto para os canais de fofoca matinais. Lá estava ela, caminhando pelo tapete vermelho ao lado de Tiago, dançando com ele, conversando animadamente durante a festa. As fotos eram lindas, elegantes, mas mostravam claramente a química entre eles. Fontes próximas ao empresário confirmam que a jovem é funcionária da própria empresa, dizia a apresentadora com um sorriso malicioso. Estaríamos assistindo a um romance de conto de fadas ou apenas mais uma aventura do playboy bilionário? O telefone de trabalho tocou, insistentemente. Luísa, preciso que você venha imediatamente. A voz de Tiago soava tensa. Temos uma situação. No trajeto para o escritório, Luísa notou os olhares curiosos dos colegas no elevador, os sussurros que paravam quando ela passava. Sua invisibilidade havia acabado permanentemente. O escritório de Tiago estava em polvorosa. Sandra havia retornado de emergência de Brasília. 3 assessores de imprensa discutiam estratégias e pilhas de jornais cobriam a mesa de reunião. Quando Luísa entrou, todas as conversas cessaram. Podem nos deixar a sós. Por favor, Tiago disse, e todos saíram rapidamente. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, o peso da noite anterior pairando entre eles como uma presença física. Lamento muito. Luísa, eu nunca deveria ter... Não se desculpe. Ela o interrompeu. Não foi culpa sua. Nós dois sabíamos que era perigoso e mesmo assim foi a coisa mais real que já senti na vida. Luísa completou, as palavras escapando antes que pudesse censurá-las. Tiago se aproximou, seus olhos percorrendo o rosto dela, como se tentasse memorizá-lo. Eu também. Mas agora... O interfone tocou abruptamente. Senhor Vasconcelos, tem um jornalista aqui embaixo insistindo em uma entrevista sobre a nova namorada. E sua mãe ligou 3 vezes. Tiago fechou os olhos, claramente exausto. Minha família já está mobilizada. Eles querem uma reunião de emergência hoje à tarde. O que eles vão dizer? Que eu estou pondo em risco a reputação da família, que não conhecem sua origem, que é uma relação inadequada. Ele parou, percebendo como suas palavras soavam. Luísa, eu não concordo com nada disso, mas eles têm poder sobre você. Eles têm poder sobre a empresa. Minha mãe ainda detém 40% das ações, herdadas do meu pai. Se ela decidir que minha vida pessoal está prejudicando os negócios, Luísa sentiu o mundo desabar. Claro, ela havia sido ingênua ao pensar que um beijo poderia mudar a realidade das diferenças entre eles. Talvez seja melhor eu pedir demissão, ela disse baixinho. Não, a veemência na voz de Tiago a surpreendeu. Não vou deixar que você pague por isso. Vamos encontrar uma solução. Durante os dias seguintes, eles tentaram manter uma aparência profissional normal. Luísa voltou às suas funções regulares, mas agora cada movimento era observado, cada interação com Tiago era analisada pelos colegas. Ela ouvia os sussurros nos corredores, as especulações maldosas sobre como uma secretária qualquer havia conquistado o CEO. Mas às escondidas, longe dos olhares curiosos, eles se encontravam. Era na biblioteca corporativa depois do expediente, na sala de arquivos durante o almoço, no estacionamento subterrâneo ao final do dia. Conversas roubadas de 15 minutos que se tornaram o centro da existência de ambos. Não consigo parar de pensar em você, Tiago confessou numa dessas ocasiões, encurralando-a gentilmente contra uma estante de arquivos. A proximidade dele a deixava tonta. Eu também não, Luísa admitiu, suas mãos tremendo quando ele tocou seu rosto.
Mas isso é loucura, Tiago. Nós dois sabemos que não pode dar certo. Por que não? Ele se inclinou, seus lábios roçando sua testa. Por que duas pessoas que se sentem assim, uma pela outra, não podem ficar juntas? Porque eu sou uma secretária de Cidade Tiradentes. E você, ela gesticulou vagamente. Você é uma mulher extraordinária que me faz sentir vivo pela primeira vez em anos. Ele corrigiu beijando sua têmpora. E eu não ligo para mais nada. Mas o mundo exterior não permitia que eles esquecessem sua realidade. A pressão da família Vasconcelos aumentava diariamente. Dona Margarete, matriarca da família, havia convocado reuniões estratégicas sobre o problema Tiago. Seus irmãos, que ocupavam posições importantes na empresa, começaram a questionar suas decisões executivas, insinuando que ele estava distraído e perdendo o foco. Pior ainda, Helena Morrison, a ex-namorada socialite de Tiago, havia retornado de uma temporada em Paris e estava sendo vista frequentemente nos mesmos eventos que a família Vasconcelos. As colunas sociais especulavam sobre uma possível reconciliação. Foi numa quinta-feira que tudo começou a desmoronar. Luísa estava organizando documentos no arquivo quando seu celular tocou. Número desconhecido? Alô? Luísa Ramos? A voz masculina era educada, mas havia algo sinistro em seu tom. Quem gostaria? Tenho algumas fotos que acredito que você gostaria de ver antes que outras pessoas as vejam. O sangue de Luísa gelou. Que fotos? Da noite da festa. Muito íntimas, muito comprometedoras. Encontre comigo no café da esquina da Faria Lima com a Juscelino em 1 hora. Venha sozinha. A ligação foi cortada. Com as mãos tremendo, Luísa ligou para Tiago, mas ele estava em reunião. Ela deixou um recado vago com Sandra e saiu do prédio em pânico. O homem que a esperava no café era magro, de meia idade, com olhos calculistas. Ele deslizou um envelope através da mesa sem se apresentar. Dentro estavam as fotos. Dúzias delas. O beijo na varanda, sim, mas também outras que ela não havia percebido que estavam sendo tiradas. Eles conversando intensamente durante a festa, as mãos dele em sua cintura durante a dança, os olhares trocados que eram obviamente apaixonados. Que lindas, não acha? O homem sorriu friamente. Especialmente esta aqui. Era uma foto do beijo, mas de um ângulo que mostrava perfeitamente ambos os rostos. A paixão evidente, a intimidade inegável. O que você quer? 5 milhões de reais. Ou essas fotos estarão na capa de todas as revistas de fofoca do país amanhã de manhã. Luísa riu sem humor. Eu sou uma secretária. Não tenho 5 milhões, mas seu namoradinho milionário tem. O homem se inclinou. Vocês têm 48 horas. E nem pensem em envolver a polícia. Eu tenho cópias em lugares que vocês nunca encontrarão. Quando Luísa finalmente conseguiu falar com Tiago, já era noite. Ela estava na varanda de seu apartamento, tentando controlar as lágrimas. 5 milhões? Tiago repetiu incrédulo. Esse filho da puta, Tiago, e se pagarmos? E se depois ele pedir mais? E se... Não vamos pagar. Sua voz estava fria como gelo. Não vou ser chantageado por causa do que sinto por você. Mas se as fotos vazarem, será o fim. Para você, para mim, para tudo. Então que vazem, ele disse. E Luísa pôde ouvir a determinação absoluta em sua voz. Eu não tenho vergonha de amar você, Luísa. Se o mundo inteiro souber, que soubam. Você não entende, ela sussurrou, as lágrimas finalmente escapando. Você pode sobreviver a um escândalo. Eu não posso. Minha família, meu trabalho, minha vida inteira. Luísa, preciso de tempo para pensar. Quando desligou o telefone, Luísa sabia que estava enfrentando a decisão mais difícil de sua vida. Proteger o amor que havia encontrado ou proteger tudo o que conhecia. E com as 48 horas contando regressivamente, ela tinha muito pouco tempo para escolher. As 48 horas passaram como um pesadelo em câmera lenta. Luísa mal conseguiu dormir. Revirou cada possibilidade em sua mente.
Na manhã de sábado, ela havia tomado sua decisão. Não podia permitir que Tiago pagasse a chantagem, mas também não podia deixar que ambos fossem destruídos. Havia apenas uma saída. Ela estava digitando sua carta de demissão quando o telefone tocou. Era Carla, aos gritos. Luísa, liga a TV, agora. Com dedos trêmulos, Luísa ligou o aparelho. O programa de fofocas matinal estava no ar e a apresentadora segurava uma revista com um sorriso triunfante. E agora, o escândalo da semana. Fotos exclusivas revelam um romance secreto entre o magnata Tiago Vasconcelos e sua funcionária. As fotos começaram a passar na tela. Todas elas. O beijo na varanda em detalhes íntimos. Seus rostos claramente visíveis. A paixão evidente em cada imagem. Mas as mais devastadoras eram as que ela nem sabia que existiam. Momentos roubados durante a festa. Olhares intensos, suas mãos entrelaçadas quando pensavam que ninguém estava vendo. Fontes próximas à família. Vasconcelos confirmam que o relacionamento causou um terremoto na empresa e na alta sociedade paulistana, continuou a apresentadora. A jovem, identificada como Luísa Ramos, de 28 anos, trabalhava como secretária na empresa do magnata antes de se tornar sua amante. O telefone começou a tocar incessantemente. Repórteres curiosos, até mesmo vizinhos querendo detalhes. Luísa desligou o aparelho da parede e se refugiou no banheiro, tentando processar a magnitude do desastre. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Tiago. Estou indo para sua casa. Não atenda a porta para mais ninguém. Mas antes que ele chegasse, outra visita inesperada mudaria tudo. A campainha tocou e Luísa, pensando que fosse Tiago, abriu a porta sem verificar. Do outro lado, estava uma mulher elegante de cerca de 60 anos, vestindo roupas caríssimas e um olhar glacial. Luísa a reconheceu das fotos sociais. Margarete Vasconcelos, a mãe de Tiago. Senhorita Ramos, presumo. Senhora Vasconcelos, Luísa gaguejou. Completamente desarmada. Posso entrar? Temos muito que conversar. Margarete entrou no pequeno apartamento como uma rainha, inspecionando territórios conquistados. Seus olhos percorreram o ambiente simples, com desdém mal disfarçado. Os móveis baratos, as paredes descascadas, a televisão antiga ainda mostrando as fotos escandalosas. Vou ser direta, querida. Quanto você quer? Como? Para sair da vida do meu filho, permanentemente. Margarete abriu uma bolsa de grife e retirou um talão de cheques. 500 mil? 1 milhão? Diga seu preço. Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A senhora acha que eu estou com Tiago por dinheiro? Minha querida, você é uma secretária que mora em Cidade Tiradentes. Meu filho é um dos homens mais ricos do país. O que mais poderia ser? Margarete sorriu friamente. Não há julgamento moral aqui. É apenas business. Quanto custará sua discrição? Eu não quero seu dinheiro. Todos querem meu dinheiro, querida. A questão é apenas o preço. Margarete se aproximou, sua voz se tornando mais dura. Mas deixe-me explicar o que acontecerá se você não aceitar minha oferta generosa. Primeiro, você será demitida imediatamente, com uma marca em seu currículo que garantirá que nunca mais trabalhe em uma empresa decente em São Paulo. Segundo, sua irmã perderá a bolsa de estudos que ela mal sabe que tem. Luísa piscou, confusa. Que bolsa? A bolsa integral que meu filho secretamente providenciou para ela no Mackenzie. Ah, você não sabia? O sorriso de Margarete se tornou cruel. Tiago não contou que investigou sua família, que descobriu os sonhos da menina e decidiu bancá-los anonimamente? Que romântico. O mundo de Luísa desabou. Tiago havia investigado sua vida? Havia mexido os pauzinhos para sua família pelas suas costas? Tudo havia sido uma mentira, uma encenação elaborada? Vejo que está começando a entender. Margarete continuou implacavelmente. Meu filho tem o hábito de se envolver emocionalmente com seus projetos de caridade. Você não é a primeira funcionária humilde que ele tentou salvar.
A diferença é que as outras foram mais inteligentes, aceitaram o dinheiro e desapareceram discretamente. Isso não é verdade, Luísa sussurrou, mas sua voz estava sem convicção. Não é? Então por que ele a escolheu para a festa? Uma secretária invisível que nunca havia chamado sua atenção antes. Por que todos os cuidados com sua transformação, com sua família? Margaret inclinou a cabeça. Ele sentiu pena de você, querida. E agora essa pena se transformou numa obsessão temporária que está destruindo sua reputação e a da nossa família. Luísa sentou-se pesadamente no sofá, as pernas não conseguindo mais sustentá-la. Cada ato de gentileza de Tiago ganhava uma nova perspectiva sob a luz cruel das palavras de Margaret. A bolsa para Carla, a atenção súbita, até mesmo o beijo, tudo parecia calculado, condescendente. 1,5 milhão, Margaret disse, preenchendo um cheque. Para você desaparecer, mudar de cidade, começar uma nova vida. Sua irmã manter a bolsa, mas vocês nunca mais terem contato com meu filho. Foi nesse momento que a chave girou na fechadura. Tiago entrou como um furacão, parando bruscamente ao ver sua mãe ali. Mãe, o que você está fazendo aqui? Resolvendo o problema que você criou, Margaret respondeu friamente. Que problema? Luísa não é um problema. Não! Margaret gesticulou para a televisão, onde as fotos continuavam passando. As ações da empresa caíram 12% desde que essas imagens vazaram esta manhã. 3 grandes investidores já ligaram questionando sua estabilidade. E Helena Morrison está esperando sua ligação. Luísa viu Tiago empalidecer. Helena? O que Helena tem a ver com isso? Os pais dela são nossos maiores acionistas privados. Se você se casar com Helena, eles consolidarão o investimento e nos darão o controle total da Vasconcelos Tech. Se você continuar com essa fantasia, ela olhou desdenhosamente para Luísa. Eles retiram todo o capital. Eu não me importo com o dinheiro deles, mas eu me importo com os empregos de 10 mil funcionários que dependem dessa empresa. Margaret explodiu. Incluindo ela. Ela apontou para Luísa. Você está disposto a destruir tudo que seu pai construiu por causa de um capricho? Luísa observava a discussão como se estivesse fora do próprio corpo. Tiago parecia dilacerado, passando as mãos pelos cabelos, claramente dividido entre mundos impossíveis de conciliar. Deixa eu resolver isso, mãe. Por favor, você teve sua chance de resolver. Agora eu resolvo. Margaret se virou para Luísa. Última oferta, senhorita Ramos. 2 milhões. Assine este acordo de confidencialidade e nunca mais se aproxime da minha família. Luísa, não escute ela. Tiago se aproximou, mas algo no olhar de Luísa o fez parar. É verdade? Ela perguntou com voz quebrada. Sobre a bolsa da Carla? Sobre você ter investigado minha vida. Tiago hesitou por apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Eu posso explicar. É verdade, sim ou não? Sim, mas... Luísa sentiu seu coração se despedaçar completamente. Tudo havia sido uma mentira. Ela havia sido um projeto, um objeto de caridade, uma distração temporária para um homem entediado com sua vida privilegiada. Ela pegou a caneta das mãos de Margaret. Luísa, não! Tiago gritou tentando alcançá-la, mas ela já estava assinando. Por quê? Ele sussurrou devastado. Luísa o encarou pela última vez, memorizando cada detalhe de seu rosto. O mesmo rosto que a havia feito acreditar em contos de fada. Porque agora eu sei qual é o meu lugar nesta história, ela disse, sua voz surpreendentemente firme apesar das lágrimas. E não é ao seu lado. Ela pegou o cheque, rasgou-o em pedaços que espalhou no chão e caminhou em direção ao quarto. Onde você vai? Tiago perguntou desesperado. Para longe. Da empresa de São Paulo, de você. Ela parou na porta do quarto. Não me procure, Tiago. Não torne isso ainda mais difícil do que já é. Quando a porta se fechou atrás dela, Tiago tentou segui-la, mas sua mãe o segurou pelo braço. Deixe-a ir, filho. É melhor assim. Melhor para quem?
Ele gritou, se desvencilhando. Eu a amo. Não, você não ama. Você sente pena, culpa, responsabilidade. Mas amor verdadeiro exige igualdade, e vocês dois jamais terão isso. Do quarto, Luísa ouviu cada palavra. E quando finalmente ficou sozinha, desabou no chão e chorou como não chorava desde criança. Não apenas pela perda de Tiago, mas pela descoberta brutal de que ela nunca havia sido mais do que um experimento social na vida dele. O conto de fadas havia terminado, e ela havia acordado no mundo real, onde secretárias pobres não se casam com príncipes bilionários, onde a diferença de classe não é superada pelo amor, onde a realidade sempre vence a fantasia. 2 horas depois, quando Tiago finalmente conseguiu entrar no quarto, encontrou apenas roupas espalhadas e uma nota na cama. Obrigada por me mostrar como é ser vista, mesmo que tenha sido por pena. Cuide da Carla. Ela merece todas as chances que eu nunca tive. Não me procure. Ellie. Luísa Ramos havia desaparecido de sua vida tão silenciosamente quanto havia entrado nela. E Tiago Vasconcelos descobriu que todo o seu poder, todo o seu dinheiro, toda a sua influência não serviam para nada quando se tratava de conquistar de volta o único coração que realmente importava. 3 semanas haviam se passado desde que Luísa deixou São Paulo. Ela estava em Campos do Jordão, numa pequena pousada nas montanhas, onde havia conseguido um emprego temporário como recepcionista. Era um refúgio perfeito para se esconder do mundo e de si mesma. Todas as manhãs, ela acordava determinada a não pensar em Tiago Vasconcelos. Todas as noites, adormecia com o gosto de suas lágrimas nos lábios, lembrando-se do beijo que havia mudado sua vida para sempre. Os jornais que chegavam à cidade pequena ainda especulavam sobre o romance secreto, mas Luísa evitava qualquer notícia. Não suportava ver o próprio rosto estampado ao lado dele. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que tudo mudou. Carla apareceu na pousada sem avisar, encharcada da chuva e com o rosto vermelho de tanto chorar. Luísa, graças a Deus eu te encontrei. Carla, como você me achou? E por que não está na faculdade? Sua irmã mais nova entrou na pequena recepção da pousada como um furacão. Você precisa voltar para São Paulo, agora. Eu já te disse, não posso. Eles mentiram para você. Carla explodiu. Sobre tudo. Sobre o Tiago, sobre a bolsa, sobre tudo. Luísa sentiu o sangue gelar. Do que você está falando? Senta. Carla puxou a irmã para as poltronas da recepção. Eu descobri a verdade. Por acaso. Ela respirou fundo. Lembra que você disse que o Tiago tinha providenciado minha bolsa de estudos pelas suas costas? Sim. Sua mãe confirmou. Mentira. Carla tirou um envelope da bolsa. Eu fui à secretaria da faculdade para agradecer pessoalmente ao diretor, e eles me mostraram toda a documentação. Luísa, a bolsa foi aprovada antes da festa, 3 semanas antes. Minha candidatura foi aceita baseada no meu portfólio e nas minhas notas, não por qualquer interferência. Luísa pegou os papéis com mãos trêmulas. Era verdade. A data da aprovação era 15 de outubro. A festa havia sido em 5 de novembro. Mas, porque a mãe dele disse, porque ela queria que você acreditasse que tudo era caridade. Carla se levantou andando de um lado para outro. Luísa, eu comecei a investigar. Conversei com a Sandra, com outros funcionários da empresa. O Tiago nunca investigou nossa vida. Ele nem sabia que eu existia até você contar para ele naquele jantar de ensaio. O mundo de Luísa começou a girar. Isso não faz sentido. Faz sim. Tudo foi uma armação da família dele para te afastar. Carla se sentou novamente, segurando as mãos da irmã. Luísa, você precisa saber de uma coisa. O Tiago está destruído. Carla, eu não quero saber. Ele renunciou à presidência da empresa. Luísa parou de respirar. O quê? Renunciou? Na semana passada. A Sandra me contou tudo. Ele disse na reunião do conselho que se a família dele não conseguia aceitar as pessoas que ele ama, então ele preferia não fazer parte dos negócios da família. Carla tirou o celular da bolsa. Tem mais.
Ele rompeu completamente com a mãe dele e recusou qualquer contato com essa tal de Helena. Mas a empresa está no caos total. Os funcionários estão preocupados, os investidores estão nervosos e a imprensa está especulando se ele vai criar uma empresa rival. Carla mostrou manchetes no celular. Herdeiro: Vasconcelos abandona império familiar por amor. Tiago Vasconcelos, do sucesso empresarial ao coração partido. Luísa não conseguia processar as informações. Tudo em que ela havia acreditado, todas as razões pelas quais havia saído correndo, estavam desmoronando diante de seus olhos. Tem mais uma coisa, Carla disse hesitante. A Sandra me pediu para te entregar isto. Era uma carta manuscrita de Tiago. Com dedos trêmulos, Luísa abriu. Luísa, não sei se você vai ler isso, mas preciso tentar. Nunca investiguei sua vida. Nunca senti pena de você. Nunca te vi como caridade. Te escolhi para a festa, porque nos 2 anos trabalhando na empresa, você foi a única pessoa que me olhava como se eu fosse apenas um homem, não um banco ambulante. A bolsa da Carla foi mérito dela. Eu só descobri sobre isso quando minha mãe mencionou, provavelmente para me machucar. Se você está lendo isso, significa que já sabe que deixei a empresa. Deixei tudo. Porque percebi que um mundo que não tem lugar para nós dois não é um mundo no qual eu quero viver. Você disse que sabia qual era seu lugar na história. Deixe-me te dizer qual é o meu. Do seu lado sempre. Mesmo que você nunca mais queira me ver. Te amo, Luísa. Não por pena, não por caridade, mas porque você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Tiago. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que Luísa terminasse de ler. Carla, o que eu fiz? Você acreditou em uma mentira muito bem contada, Carla respondeu, abraçando a irmã. Mas ainda dá tempo de consertar. Não dá, não. Eu o machuquei demais. Eu assinei aqueles papéis, aceitei o dinheiro da mãe dele, que você rasgou na cara dela, segundo a Sandra. Carla sorriu pela primeira vez. Luísa, o homem, renunciou a um império por você. Acho que ele te perdoaria por ter acreditado numa mentira. Naquela noite, sozinha no quarto da pousada, Luísa finalmente permitiu-se lembrar de todos os momentos com Tiago. Mas agora, sem o filtro amargo da traição percebida, ela via tudo diferente. A forma como ele a olhava não era condescendente, era reverente. A atenção que ele dava às suas palavras não era piedosa, era fascinada. O beijo na varanda não havia sido o impulso de um homem entediado, havia sido a rendição de um homem apaixonado. Ela havia jogado fora a única coisa real e pura que já havia experimentado por causa de uma mentira cruel. Na manhã seguinte, Luísa pediu demissão da pousada e voltou para São Paulo com Carla. Mas não era apenas a Luísa insegura e invisível que retornava. Era uma mulher que havia descoberto seu próprio valor, que havia aprendido que merecia ser amada, que tinha direito a lutar pela própria felicidade. Sua primeira parada foi na Vasconcelos Tech. O prédio estava igual, mas a atmosfera era completamente diferente. Funcionários conversavam em grupos preocupados. Havia uma tensão no ar que ela nunca havia sentido antes. Sandra a viu primeiro e correu para abraçá-la. Luísa! Que bom que você voltou. Sandra, preciso saber onde ele está. Ninguém sabe. Ele desapareceu depois de renunciar. Não atende telefone, não responde e-mails. Até a mãe dele está preocupada agora. Sandra fez uma pausa. Luísa, você precisa encontrá-lo. A empresa está desmoronando sem ele, mas o pior é que ele está desmoronando também. Como eu encontro alguém que não quer ser encontrado? Foi então que uma voz conhecida soou atrás delas. Você não encontra. Você faz ele vir até você. Luísa se virou e encontrou Helena Morrison ali, vestida elegantemente como sempre, mas com uma expressão que ela jamais imaginaria ver no rosto da socialite, humildade. Helena, o que você está fazendo aqui? Tentando consertar parte da merda que minha família fez. Helena respondeu diretamente. Posso conversar com você? Em particular?
No escritório vazio que uma vez foi de Tiago, Helena revelou a verdade final. Meus pais e Dona Margarete arquitetaram tudo. O chantagista foi contratado por eles. As fotos foram tiradas por um investigador particular que minha família pagou. Tudo para forçar vocês a se separar e trazer o Tiago de volta para mim. Helena baixou os olhos. Eu sabia de tudo. Luísa sentiu uma raiva que jamais havia experimentado queimar em seu peito. Por quê? Por que você fez isso? Porque eu sou uma idiota apaixonada que achou que poderia forçar alguém a me amar. Helena olhou pela janela. Mas quando eu vi o que isso fez com ele... Luísa, eu nunca vi o Tiago chorar antes. Na noite em que você foi embora, ele veio aqui ao escritório e chorou como uma criança. Por você. Onde ele está, Helena? Eu não sei, mas sei como fazê-lo aparecer. Helena se levantou. Minha família está fazendo uma assembleia de emergência na segunda-feira para tentar forçá-lo a voltar. Vai ser no salão nobre do clube, com todos os acionistas presentes. Se você aparecer lá, ele vai estar. Mas, se você estiver lá, ele vai. Tenho certeza. Luísa olhou pela janela do escritório, vendo a cidade que havia fugido 3 semanas atrás. Uma cidade que agora teria que enfrentar não como a secretária invisível, mas como a mulher que amava Tiago Vasconcelos e estava disposta a lutar por ele. Helena, ela disse se virando, preciso da sua ajuda, qualquer coisa. Preciso entrar nessa assembleia e preciso que todos os presentes saibam a verdade sobre o que vocês fizeram. Helena sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em anos. Será um prazer. Enquanto as duas mulheres planejavam o confronto que decidiria o destino de 4 vidas, Luísa sentia uma determinação que nunca havia experimentado antes. Ela havia perdido Tiago uma vez por acreditar numa mentira. Não perderia novamente. Não sem lutar. O Clube Hípico São Paulo nunca havia recebido uma assembleia tão tensa. No salão nobre, com suas colunas de mármore e lustres de cristal, os principais acionistas da Vasconcelos Tech se reuniam numa atmosfera carregada de expectativa e nervosismo. Margarete Vasconcelos presidia a mesa principal, flanqueada pelos pais de Helena e outros membros da elite empresarial paulistana. Senhores, ela começou com voz autoritária. Estamos aqui para resolver a crise que meu filho criou com suas decisões impulsivas. A empresa perdeu 30% de seu valor de mercado nas últimas 3 semanas. Precisamos trazê-lo de volta à razão. Os murmúrios de concordância foram interrompidos quando as portas duplas do salão se abriram dramaticamente. Luísa. Ramos entrou com uma presença que silenciou completamente o ambiente. Ela usava um terno azul marinho impecável, os cabelos presos em um coque elegante, maquiagem sutil, mas impactante. Não era mais a secretária tímida que se escondia atrás de óculos grandes. Era uma mulher que conhecia seu próprio valor e não tinha medo de reivindicá-lo. Helena a seguia alguns passos atrás, carregando uma pasta de documentos. Desculpem a interrupção. Luísa disse, sua voz ecoando clara e firme pelo salão. Mas acredito que esta assembleia me diz respeito diretamente. Segurança. Margarete gritou, se levantando bruscamente. Esta mulher não tem autorização para estar aqui. Na verdade, ela tem. Helena interveio caminhando para a frente. Eu a convidei. Como acionista, tenho esse direito. Helena, o que você pensa que está fazendo? O que deveria ter feito há muito tempo, mãe? Contando a verdade, Luísa caminhou até o centro do salão, todos os olhares fixos nela. Seu coração batia descontroladamente, mas sua voz permanecia firme. Damas e cavalheiros, sei que acreditam que sou uma oportunista que seduziu Tiago Vasconcelos por interesse financeiro. Estão aqui para decidir como me afastar definitivamente dele e salvar a reputação da empresa. Ela fez uma pausa, percorrendo o salão com os olhos. Mas antes de tomarem essa decisão, precisam saber como chegamos a este ponto. Chame a segurança agora. Margarete estava furiosa. Deixe-a falar.
disse uma voz conhecida da entrada. Todos se viraram. Tiago estava parado na porta, vestindo jeans e uma camisa simples, completamente desalinhado com o ambiente formal. Seus olhos estavam fixos apenas em Luísa, como se ela fosse a única pessoa no salão. Tiago, Margaret tentou retomar o controle. Finalmente. Venha cá, precisamos conversar sobre seu futuro na empresa. Mas Tiago não desviou o olhar de Luísa. Continue, ele disse suavemente para ela. Luísa respirou fundo, encontrando força no olhar dele. As fotos que vazaram, a chantagem, o investigador particular, nada disso foi obra de paparazzi ou oportunistas. Ela se virou para Margaret. Foi tudo orquestrado pela família Vasconcelos e pelos Morrison para nos separar. Os murmúrios de choque começaram a se espalhar pelo salão. Isso é absurdo. O pai de Helena protestou. É mesmo? Helena se levantou abrindo a pasta. Porque eu tenho aqui os recibos de pagamento ao investigador particular. As gravações das conversas onde vocês planejaram tudo e o depoimento assinado do chantagista admitindo que foi contratado por vocês. O salão explodiu em conversas indignadas. Alguns acionistas se levantaram claramente chocados com as revelações. Helena, sua mãe gritou. Como você pôde? Como eu pude tentar consertar o que fizemos de errado? Helena retrucou. Pai, vocês destruíram duas pessoas que se amam verdadeiramente por causa da sua obsessão com fusões empresariais. Margaret, vendo que estava perdendo o controle, tentou uma última cartada. Mesmo que isso seja verdade, não muda o fato de que esta pessoa, ela apontou para Luísa com desdém, não é adequada para a nossa família. Ela não tem educação, classe ou background para... Chega! A voz de Tiago cortou o ar como uma lâmina. Ele caminhou lentamente até o centro do salão, ficando ao lado de Luísa. Chega, mãe! Tiago, seja sensato. Sensato? Ele riu amargamente. Sensato seria ter percebido muito antes que minha própria família era capaz de chantagem e manipulação. Ele se virou para enfrentar toda a assembleia. Senhoras e senhores, quero que saibam que renuncio definitivamente a qualquer cargo na Vasconcelos Tech. Vou vender minhas ações para quem tiver interesse. Tiago, não! Margaret estava desesperada agora. A empresa é sua herança. A empresa é pedra e tijolo, mãe. Isso aqui, ele pegou a mão de Luísa, isso é minha vida. Luísa sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas manteve a compostura. Além disso, Tiago continuou, agora olhando diretamente para sua mãe, quero que todos saibam que Luísa Ramos é a mulher mais íntegra, inteligente e corajosa que já conheci. Ela trabalhou 2 anos na empresa com excelência. Nunca pediu favores, nunca buscou proximidade comigo por interesse. Sua voz se intensificou. E quando descobriu erroneamente que eu poderia ter usado minha posição para ajudar sua família, ela me deixou. Deixou tudo. Porque sua integridade não permitia aceitar o que ela acreditava ser caridade. O salão estava completamente silencioso agora. Isso, senhores, é caráter, é dignidade, é tudo que vocês fingem valorizar, mas são incapazes de reconhecer quando veem. Tiago se virou completamente para Luísa, pegando suas 2 mãos. Luísa, eu cometi o erro de deixar o medo da minha família falar mais alto que meus sentimentos. Quando você me perguntou sobre a bolsa da Carla, eu hesitei porque sabia que qualquer explicação soaria defensiva. Mas deveria ter lutado mais, deveria ter corrido atrás de você no mesmo dia. Tiago, me perdoa. Me perdoa por não ter sido corajoso o suficiente para te proteger da minha família desde o início. Luísa olhou ao redor do salão. Todas aquelas pessoas poderosas e influentes observando o momento mais íntimo de sua vida. Mas pela primeira vez, isso não a intimidou. Ela sorriu através das lágrimas. Eu também preciso do seu perdão por ter acreditado que você era capaz de mentir sobre seus sentimentos, por ter fugido em vez de lutar pelo que tínhamos. Então estamos quites?
Estamos quites. Tiago sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que alguém havia visto dele em semanas. Neste caso, tenho uma pergunta a fazer. Para o choque geral do salão, ele ajoelhou ali mesmo, no meio da assembleia, segurando as mãos de Luísa. Luísa Ramos, você aceita se casar comigo? Não por conveniência, não por aparências, mas porque você é o amor da minha vida e eu não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado. O silêncio foi quebrado por um soluço emocionado, que veio surpreendentemente de Helena. Sim, Luísa respondeu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu aceito. Quando Tiago se levantou e a beijou, alguns dos presentes aplaudiram hesitantemente. Outros permaneceram chocados, mas nenhum dos dois se importou. 6 meses depois, Luísa Vasconcelos, agora diretora de recursos humanos da nova empresa que ela e Tiago fundaram juntos, ajeitava o véu de Carla na manhã do casamento da irmã. A bolsa de estudos havia sido mantida, claro, e Carla estava se formando com as melhores notas da turma. Nervosa, Luísa perguntou, observando o reflexo das duas no espelho. Um pouco, Carla admitiu. Mas é bom saber que, se der errado, tem o exemplo da minha irmã de que sempre podemos recomeçar. E de que o amor verdadeiro vale qualquer luta, Luísa acrescentou, tocando a aliança dourada em seu dedo. Do jardim da fazenda onde acontecia o casamento de Carla, chegava o som de música e risadas. Tiago estava lá fora, provavelmente conversando com os convidados sobre os planos da nova empresa, que já empregava 200 pessoas e crescia rapidamente. A Vasconcelos Tech havia sido vendida para um conglomerado internacional após meses de instabilidade. Margaret, após ver as consequências de suas ações, havia se reaproximado lentamente do filho, um processo difícil, mas que ambos estavam dispostos a tentar. Luísa olhou pela janela e viu Tiago no jardim, de terno claro, rindo de alguma coisa que um dos convidados havia dito. Como se sentisse seu olhar, ele levantou os olhos e acenou para ela, aquele sorriso que a derretia, iluminando seu rosto. Vai para o seu marido. Carla a empurrou carinhosamente. Eu me encontro com vocês lá embaixo em 5 minutos. Enquanto Luísa descia a escada da fazenda, pensou em como sua vida havia mudado completamente em menos de um ano. Da secretária invisível à empresária bem-sucedida, da mulher insegura à esposa amada, da pessoa que se escondeu nas sombras, aquela que agora enfrentava o mundo de cabeça erguida. Tiago a encontrou no meio do caminho, como sempre fazia. Como está minha esposa favorita? Ele perguntou, beijando sua testa. Sou sua única esposa, ela riu. Exato, e pretendo que continue assim pelos próximos 50 anos. Apenas 50? Ok, 80. Eles caminharam de mãos dadas em direção à festa, onde amigos e familiares celebravam não apenas o casamento de Carla, mas também a prova viva de que algumas histórias de amor são fortes o suficiente para superar qualquer obstáculo. E quando dançaram mais tarde, sob as estrelas da fazenda, com Luísa em seus braços e o futuro brilhando diante deles, Tiago sussurrou em seu ouvido: Obrigado por me pedir aquele favor. Que favor? De me acompanhar a uma festa. Mudou minha vida para sempre. Luísa sorriu, apoiando a cabeça em seu peito. Obrigada por me ensinar que eu mereço ser amada. Sempre, ele murmurou, beijando seus cabelos. Para sempre. E assim, sob um céu estrelado, 2 corações que quase se perderam na escuridão das mentiras e preconceitos, encontraram seu caminho de volta um para o outro, provando que o amor verdadeiro, aquele que enxerga além das aparências, que valoriza a alma sobre as circunstâncias, que luta contra todas as probabilidades, sempre, sempre vence.